Nós vivemos numa geração que não aceita a possibilidade de reconciliação após um adultério. As pessoas costumam dizer, traiu, acabou. Traiu é um erro inaceitável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como lidar com a traição, né? Como voltar para um casamento depois de uma traição? É um tema bastante polêmico. E em todos os podcasts que eu vou, quando eu falo o meu ponto de vista, eu sou apedrejado. Nós vivemos numa geração que não aceita a possibilidade de reconciliação após um adultério. As pessoas costumam dizer, traiu, acabou. Traiu é um erro inaceitável. Eu não consigo perdoar uma traição e voltar a conviver. E eu até entendo a posição dessas pessoas, porque adultério é uma covardia absurda. É uma punhalada pelas costas. É muito feio. E eu tenho convivido com pessoas há 8 anos que são vítimas de um adultério e os traumas na alma são grotescos. A pessoa sofre absurdamente. O adultério fere as mãos, faz tomar chibatadas, vai tomar cuspes no rosto, ser blasfemado, porque nós somos os adúlteros do quais crucificamos Cristo, né? E esse é o conceito humano. O homem se olha somente na horizontal, ele não consegue ver esse favor do céu, por isso que é tão difícil entender o adultério. E galego, não só humano, mas inclusive na lei de Deus mosaica. Quando você vai, por exemplo, para Levítico capítulo 20, verso 10, está escrito lá, na lei do Senhor, o Deus que nós servimos falando para Moisés. Se uma mulher for pega em adultério, a mulher e o adúltero devem ser apedrejados. Quer dizer, na lei moral de Deus, no Antigo Testamento, o adultério era tão sério que você tinha uma pena de morte. Agora, por que eu acredito então na reconciliação pós-adultério? Sabe por quê? Por causa de Cristo. Cristo mudou o paradigma. Porque quando você vai para João capítulo 8 e os judeus trazem uma mulher adúltera para que a lei fosse cumprida, Cristo mostra o padrão dele a partir de agora. No meu reino, no meu padrão, essa pessoa tem uma segunda chance. Sim, eu acredito nisso, mas olha só o papel, né? Vou me colocar aqui no papel de esposa, né? Imagina se eu pego e admito pro meu marido assim, se você me trair, eu vou te perdoar. E aí, o ser humano já é falho? Uhum. Será que a pessoa dentro de casa, quando ela tem uma certeza de que vai ser perdoado, não é mais fácil de ela cair em tentação do que uma pessoa que fala, bom, se trair, eu já sei que eu não vou conseguir, já trago traumas do meu passado, já sei o que eu vivi, já sei que isso pode se repetir porque você aceitou uma vez? Pois é, eu entendo esse questionamento e eu admito que ele é completamente lógico, né? Se eu já deixo claro que eu vou perdoar qualquer coisa, o outro vai subir em cima, o outro vai se aproveitar, né? Mas eu penso na graça de Deus, porque a gente poderia pensar isso também da graça de Deus, né? Deus é gracioso, Ele perdoa os meus pecados, então eu vou me aprofundar no pecado e eu vou pecar ainda mais. Mas não é o que acontece. Quando Deus é gracioso conosco, o que é que acontece? Em Tito capítulo 2, a graça nos ensina a renunciar às nossas paixões e vontades. Quer dizer, uma pessoa regenerada, uma pessoa que teve de fato um relacionamento com Deus, quando ela tem contato com esse perdão imerecido, com essa graça que é completamente escandalosa, ao invés de se aprofundar mais no pecado, ela muda. Ela é santificada, né? Ela renuncia o pecado. E quando ela não tem? Pois é, se ela não tem, já foge da minha alçada, minha parte eu fiz. Porque a palavra me ensina a tratar o meu cônjuge como eu fui tratado por Cristo. Quantas vezes eu traí o Senhor e eu fui perdoado? Aí Paulo, falando aos Romanos do capítulo 15, vai dizer, assim como Cristo acolheu vocês e tratou vocês, vocês devem tratar uns aos outros. Mas eu confesso assim, Rafa, e claro, o que você está falando é certíssimo, mas eu confesso que é bem difícil, né? Porque imagina você falar, então tá, vou perdoar 70 vezes 7. Eu falo isso com o galego em casa sobre isso. Imagina uma pessoa que é traída e ficar perdoando e perdoando e perdoando. Imagina acordar no outro dia e falar, não, tá tudo bem, né? E continuar tendo relação com uma pessoa assim que te trai, porque você precisa perdoar porque Deus te perdoa. E é verdade, Deus te perdoa, Deus nos perdoa. Isso é mais pura realidade. Deus nos perdoa todos os dias e a gente vai lá e peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. Mas será que o ser humano ele tem a capacidade de carregar isso? Não, você está certíssima, Lise. E é óbvio que existem casos que fogem totalmente da regra, porque você tem pessoas malignas, você tem pessoas que não estão dispostas a mudar de jeito nenhum.
E eu preciso deixar isso claro aqui. Eu, como professor de casais, ao longo desses 8 anos, quantas vezes eu mesmo já aconselhei separação de corpos imediata, né? Essa semana, estava atendendo uma aluna e ela começou a contar a história. E ela disse que sofria agressões verbais, um tipo de tortura psicológica que era grotesco, e tinha uma filhinha de 3 anos no meio disso tudo. Na frente de todos os outros alunos, todo mundo sabe o que é que eu ensino. Eu disse, minha filha, espera um pouquinho. O seu marido, ele é um criminoso, ele precisa ser preso. Existe uma integridade física em risco, e o que eu aconselho para você é a separação imediata desse cara. Porque aqui você já começou a lidar com um tipo de caso em que a integridade está em jogo, a vida está em jogo. É a mesma coisa um caso de um psicopata traidor reincidente. Existem pessoas que não querem mudar e eles decidem simplesmente viver no erro. Existem casos que fogem da regra. Eu estou falando de casos onde existe algum tipo de vislumbre de arrependimento, de mudança. E eu tenho visto acontecer. Às vezes dá para insistir um pouco mais. Tem uma história, veja essa história aqui, porque ela me marcou profundamente. Eu vou explicar meu ponto. Porque eu já vi casos parecidos acontecendo, mas essa mulher marcou minha vida para sempre. No início do meu ministério com casais. Eu fui atender um casal no gabinete. Os dois chegaram chorando. E aí, eles começaram a contar a história dos dois, né? Olha só o que aconteceu. No início da relação, eles sentiram que a vida sexual estava ficando um pouco fria. No início da relação? No início do casamento. Menos de 1 ano de casados. Eles disseram, poxa, a gente tem que dar uma pimentada no sexo aqui, o que é que a gente faz? E aí eles resolveram colocar pornografia no meio do sexo. Olha, se a gente assistisse um videozinho pornô, desse uma pimentada, e aí depois as coisas vão ficar melhores. Quer dizer, já feriram um princípio gravíssimo e trouxeram uma coisa muito suja para dentro de casa. Com o passar do tempo, aquele marido que nunca tinha tido acesso à pornografia, ele começou a se viciar naquilo. E ele se transformou num viciado em pornografia. E depois de um tempo, ele foi buscar isso num sexo real com outras pessoas. De modo que, para resumir a história, quando eles me encontraram, eu tinha uma esposa chorando, porque o marido era viciado em pornografia, tinha traído 1, 2, 3 vezes, e teoricamente, naquele momento, estava arrependido, pedindo para ser acolhido novamente. Eu olho para aquela mulher, aos prantos. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. E eu disse o seguinte para ela, olha, eu preciso que você tome uma decisão, porque a decisão é sua. Você quer lutar por esse casamento? Você quer perdoar o fulano? Ai, que forte, né? Sim ou não? E aquela mulher com os olhos cheios de lágrimas olhou para mim e disse, Rafa, eu quero perdoar o meu marido. E eu vou perdoar de novo, porque eu quero ajudar Jesus a levá-lo para o céu. Aquela mulher entendeu tudo. Sim. Ela entendeu que vai muito além do ego, dos interesses mesquinhos dela, ou da própria soberba, do próprio orgulho, né? Pô, me traiu 3, 4, 5 vezes, como é que eu vou ficar com a sociedade? Ela colocou a decisão dela numa motivação que vai muito mais além. Esse meu marido, que traiu várias vezes, tem uma alma, e é um privilégio para mim cooperar com Jesus para salvar esse pecador miserável. Ô, Rafa, mas você não acha que isso é um dom de Deus mesmo, é algo que Deus coloca, porque eu creio sim que as pessoas podem perdoar, eu creio nesse amor, eu creio que a pessoa às vezes ama tanto o seu cônjuge que ela consegue passar por cima disso e falar, eu quero continuar com você, eu quero te ajudar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Que até voltam para um relacionamento, também conheço pessoas que queriam lutar pelo casamento, voltaram para o relacionamento e quando o casamento já estava estável novamente, ele não está com a outra, eu já vi que realmente ele largou a outra e ficou comigo, ela começou a lembrar daquela traição, entre crise e começou a jogar na cara. Agora a gente tá junto, mas eu não esqueci do que você fez. E isso acontece muito. Muito. Né? Então, como é só a graça do Senhor mesmo para fazer a pessoa conseguir. A Liz é assim, ela pergunta, ela responde. Eu já fico pensando como que deve ser. Ela começa a construir. E isso é muito natural, porque o que acontece? Nós queremos encontrar soluções nossas, práticas pro dia a dia. A gente quer encontrar uma resposta que caiba dentro da nossa caixinha. Mas não é. A graça, esse favor imerecido, ele abunda sobre pecadores. Então, o que nós temos que proclamar cada vez mais para esses casais é justamente que existe a possibilidade, que nem aqui está um homem depravado que vivia uma vida errada, a Lise que também não tinha os princípios cristãos,
Você que vem dos princípios. O que nos une agora? A graça de Deus que faz com que nossos casamentos possam ser balizadores e referências para uma sociedade doente. Pois é, as pessoas dizem assim, o traidor nunca vai deixar de ser traidor. Eu ouço muito isso no meu Instagram. Trair uma vez, vai trair de novo. Não tem jeito. Ela quer se convencer disso mesmo para pegar a raiva da pessoa. Pois é, mas no dia que nós admitirmos isso, a gente não crê no evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Perfeito. Então eu não posso admitir que Cristo não é poderoso para transformar um traidor, né? Agora, Liz está certíssima. Existem casos que são muito complicados. A decisão é da pessoa. Existem pessoas que não conseguem voltar a confiar e é todo um processo para você retomar a confiança. Não é do dia para a noite. Eu costumo dizer para os meus alunos que é mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio depois do arrependimento genuíno, convivendo como casal, você começa a ter algum tipo de normalidade de confiança. Porque nesse processo você vai precisar que o ex-adúltero ele mostre um pouco mais a privacidade dele. Isso. Onde é que eu estou indo, facilite. Esse negócio de senha de celular escondido. Eu não concordo com isso para nenhum casal. Quanto mais para o cara que passou por esse processo. Exatamente. Né? A outra parte, ela tem que contribuir, tem que passar segurança para a pessoa, né? Eu lembro que quando eu comecei logo que a gente casou, eu já tive outros relacionamentos, né? E eu vim amor, você tá me contando agora. Ai, meu Deus, eu já tive muitos outros relacionamentos. Ainda bem que meu marido sabe da minha vida inteira. E eu já fui muito traída e também já traí no passado. E eu sempre fui uma pessoa insegura por isso, porque eu falei, se eu sou capaz de trair e as pessoas são capazes de me trair, então isso é muito fácil de acontecer. E mesmo já tendo me convertido, eu estava me aprofundando ainda daquilo que como Deus transformava, a gente tinha uma academia, e eu lembro que eu falava, Galego, você não dá carona pra ninguém. Né? Imagina as meninas vão lá, fazem com roupa de ginástica, até que o dia que... E ele sempre me falava, Liz, eu não vou fazer isso, eu não sou esse tipo de cara, você tem que confiar em mim. Até que eu falava, não, mas eu vivi isso, eram traumas que eu tinha. Até que o dia que ele me mostrou, através de atitudes, que eu podia confiar nele. Então, assim, nós não temos segredo para nada, nem de celular, nem de e-mail, para nada, 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 nada. E isso me fez confiar nele. Não foi as palavras dele, não foi ele me falar assim, Liz, pode confiar em mim. É um trabalho em equipe, eu diria, né? Um trabalho em equipe. E o caso que você falou, veja o caso que você disse. O cara se arrependeu, ele de fato mudou, mas depois de um tempo a mulher entra em crise e não consegue confiar, né? Talvez falte aí esse trabalho em equipe, porque veja, vamos lá, ele cometeu um erro grotesco, mas ele pediu perdão e você decidiu perdoar. Se é para estar casado, então os dois precisam ver o norte onde querem chegar. Do lado dele ele vai dizer, bom, eu adulterei, então eu preciso me dispor a acelerar o processo de retomada da confiança. Então, meu amor, o que é que você precisa? Você precisa que eu mostre que eu não dou carona para mulheres? Que eu saí daquele trabalho onde eu traí com uma colega de trabalho? Peço demissão, eu saio dali, eu dou acesso livre ao meu celular. Quais são as medidas práticas que você precisa da minha parte para que eu te prove que eu mudei? Agora, da parte dela, também são necessárias algumas medidas. Ela precisa ter a consciência do seguinte, eu fui traída, mas eu preciso me dispor a ser convencida de que eu posso voltar a confiar. Esse que é o desafio, porque você vai ter um cônjuge que vai decidir, ok, a minha confiança está abalada, gato escaldado tem medo de água, minha avó já dizia, né? Mas eu preciso saber que o norte onde eu quero chegar é um lugar de confiança novamente. Então eu vou me permitir ser convencida por ele de que a mudança aconteceu. Se este vídeo te impactou, se inscreva no canal para ver mais assuntos como este.